Olá galera que acompanha o futebol goiano, um abraço para vocês, especialmente para você vilanovense. Vamos aqui a partir de agora fazer uma perspectiva para o jogo desta noite entre Vila Nova e Vitória, Estádio Olímpico, 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. As duas equipes têm a mesma pontuação. O Vitória é 15º colocado, o Vila Nova é 17º, ambos com 21 pontos. Agora o Vila Nova está dentro da zona do rebaixamento e o Vitória não, né? Essa é a diferença. Mas o Vila tem uma garantia: se ele vencer o Vitória, ele vai sair da zona do rebaixamento. Isso já é um fato. Por quê? Porque o Vila Nova ultrapassa o Vitória, pelo menos o Vitória, e aí o time goiano garante, né? Sai da zona do rebaixamento depois de 2 rodadas entre as 4 piores equipes da competição. Mas antes de a gente entrar especificamente no jogo de hoje, vamos contar um pouquinho aí da história do jogo. Olha só, 8 partidas ao longo dos anos entre Vila Nova e Vitória, 2 vitórias do Vila, 5 do Vitória. Vila Nova marcou 4 gols, Vitória marcou 8 e eles empataram uma vez. Aqui em Goiânia foram 3 jogos, com 2 vitórias do Vila e 1 vitória do Vitória. Um ponto ruim nesse retrospecto aí é que essas 5 vitórias conquistadas pela equipe baiana aconteceram nos últimos 5 jogos entre as duas equipes. O primeiro jogo entre Vitória e Vila Nova, ele aconteceu em 1979, Campeonato Brasileiro, dia 10 de outubro, empate por 0-0 lá em Salvador, na Fonte Nova. O último jogo entre eles também em Salvador, vitória do Vitória neste ano por virada 2-1 lá no Barradão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos aqui relembrar uma vitória importante do Vila sobre o Vitória. 8 de novembro de 79, segunda fase do Campeonato Brasileiro, né? Abertura da segunda fase, o Vila Nova venceu por 2-0 aqui no Serra Dourada. O técnico do Vila Nova era o Davi dos Santos. E o time goiano jogou com o Serginho, lendário goleiro, né? Valdo, Modesto, Zé Luiz, Cândido, Danival e Zé Ronaldo, Puruca depois Luizinho, Zé Henrique depois Genal, Tulica e Paulinho. Os gols colorados foram do Danival e do Zé Henrique. Esse time aqui, né, grande parte dele é a base da equipe tetracampeã goiana entre 1977 e 1980. Então, gente, essa aí foi a história do jogo. E vamos agora a mais um capítulo, né, dela que vai se escrever na noite de hoje no Estádio Olímpico. O técnico Marcelo Cabo do Vila Nova deve fazer apenas uma modificação na equipe. Vai fazer, né, porque o Felipe Rodrigues está suspenso com o 3º cartão amarelo. O Jefferson retorna na lateral direita. Fato muito positivo para o Vila. Felipe Rodrigues muito abaixo, né? Um jogador que deixou muito a desejar nessas 4 partidas em que foi titular. Então o Jefferson retorna em bom momento. O Vila Nova vinha sofrendo muito ali pelo lado direito da sua defesa. Sofrendo quando o adversário atacava e não tinha força quando o Vila Nova descia por este lado no setor ofensivo. Já o Vitória, do técnico Carlos Amadeu, está lá há 6 jogos, né, mas 6 jogos de invencibilidade. Carlos Amadeu venceu os 2 primeiros jogos e depois acabou empatando 4 jogos na sequência. Aliás, as duas equipes vêm de uma sequência longa de empates. O Vila Nova tem 3 empates consecutivos e o Vitória tem 4. O Carlos Amadeu, que já passou pela base da seleção brasileira, né, ficou muitos anos na seleção brasileira, agora está tendo essa oportunidade como técnico do Vitória. Ele tem um time modesto, né? Conta hoje com o retorno do Everton Senna, que já passou aqui pelo Goiás, zagueiro, e um time de alguns pratas da casa, outros jogadores emprestados, Ronaldo, ex-Palmeiras, o Matheus Rocha, o Everton Senna, o Ramon, prata da casa, que saiu, jogou até em Israel e voltou, Chiquinho já rodou ali pelo futebol do Nordeste, Baraca, ex-Guarani, Lucas Cândido, Felipe Gedós, conhecido aqui do Goiás, o equatoriano Caicedo, que joga no Brasil pela primeira vez, Wesley, jogador do Palmeiras emprestado ao Vitória, e o Anselmo Ramon, atacante, né, que já passou, teve a melhor fase dele no Palmeiras, já jogou no futebol do exterior e esteve também recentemente na equipe do Guarani. O Anselmo Ramon é o artilheiro da equipe na competição com 4 gols e o Felipe Gedós tem 3 gols.
Um time que eu penso que não é uma equipe para brigar pelo acesso, mas imagino que neste segundo turno o Vitória não vai sofrer tanto quanto sofreu no primeiro turno. Imagino que o time baiano vai ocupar ali uma daquelas posições intermediárias da competição. E para o Vitória isso já acaba sendo um alívio, né? Porque o time até entrou no campeonato com a expectativa de brigar lá em cima, não conseguiu, passou muitas rodadas na zona do rebaixamento e agora tem um crescimento, não é um grande crescimento, mas é um desempenho melhor do que vinha tendo, e este desempenho vai dar ao Vitória, acredito eu, uma situação de meio de tabela neste segundo turno. E é justamente isso também que o Vila Nova busca, se afastar das últimas posições e conseguir ali ocupar uma posição intermediária, porque o time goiano, que também projetava brigar pelas primeiras posições, agora está dentro da zona do rebaixamento. E estando dentro da zona do rebaixamento, se você consegue sair dela e ficar ali numa posição intermediária, já acaba sendo um bom resultado. E acho que isso é o possível para o Vila. Na melhor das hipóteses, o Vila Nova vai ficar ali entre o 18º, talvez, 11º, 12º, mas se conseguir sair da zona do rebaixamento e não sofrer tanto nas últimas rodadas, imagino que o Vila Nova, diante da atual situação, já terá conquistado o seu objetivo dentro desta Série B. Lógico que todo mundo no Vila queria muito mais, especialmente o torcedor, mas não vai ser nessa temporada que o Vila vai realizar o sonho de chegar à Série A. Para o jogo de hoje, o que é que eu espero do Vila? Eu espero que o Vila Nova tenha uma postura de mandante, porque é isso que está faltando ao Vila. Lá fora o Vila consegue fazer jogos equilibrados com seus adversários, naquela proposta reativa. Em alguns momentos, em alguns jogos, conseguiu até ter um certo domínio sobre o adversário. Mas quando joga aqui em Goiânia, é um time que falta personalidade para jogar. É um time que se omite diante da torcida, é um time que fica tímido em campo, fica acanhado em campo. Você sente que muitos jogadores não têm personalidade para jogar diante do torcedor. Na primeira vaia, no primeiro sinão da torcida, eles já somem dentro de campo, né? Então, eu espero que hoje, diante do Vitória, o Vila comece a escrever uma nova história como mandante. Pois até agora, em 9 jogos, apenas uma vitória. É muito pouco, mas muito pouco mesmo. Vila Nova, dentro da Série B, não nessas últimas temporadas, mas historicamente sempre era um mandante muito forte. Perdeu essa característica nos últimos anos e neste ano esse desempenho fraco, que já vem sendo comum nas últimas temporadas, está ainda mais fraco. E é justamente esse desempenho em casa que coloca o Vila Nova na zona do rebaixamento. Porque o desempenho do Vila fora de casa é um desempenho para estar na primeira parte da tabela. Mas dentro de casa o Vila Nova é o pior mandante entre as 20 equipes da Série B e aí não consegue alavancar dentro da competição. Então eu espero que o Vila tenha organização, lógico, que tenha um bom rendimento técnico, ou pelo menos mediano, se não seja bom, que seja pelo menos mediano, mas principalmente postura. Eu acho que isso é que o Vila pode fazer a diferença, porque em jogos como este hoje, diante do Vitória, um confronto direto, você tem que buscar de todas as formas ter mais vontade que o seu oponente, jogando dentro de casa, fazer prevalecer esse mando de casa, porque se esse jogo de hoje fosse lá em Salvador, o Vitória criaria este ambiente para enfrentar o Vila Nova. Então o Vila Nova precisa conseguir ter esse ambiente jogando aqui no Serra Dourada contra o Vitória e depois contra os outros clubes que o Vila vai receber aqui em Goiânia. Então, que o Vila tenha uma postura hoje de mandante, de dono da casa, porque se não tiver essa postura, deve ser mais um jogo muito sofrido para o Vila aqui dentro de Goiânia, inclusive com poucas possibilidades de vencer. Porque se você não se impõe dentro da sua casa, você permite que as outras equipes venham aqui e levem pontos. E isso não pode mais acontecer com tanta frequência como aconteceu no primeiro turno. Beleza, gente? Grande abraço a todos vocês. Curtam o canal, comentem aí no vídeo, fiquem à vontade e até a próxima.